Muita gente acha que o Pain, ele vence fácil o Minato, mas na verdade o Minato, ele é basicamente um counter do Pain, mano. Pain tem muita dificuldade com personagens que são velozes. Então, o Minato aqui, ele obliteraria qualquer um dos Pains muito facilmente. A desvantagem do Pain é a velocidade, coisa que o Minato é especialista, né? Então, o Minato, ele sem dúvidas, ele amassaria o Pain. E quem discorda disso aqui tem que ser muito hater do Minato. Fala galera, sou Júlio Dias e o vídeo que eu separei hoje é Minato vs Pain, quem venceria em Naruto Shippuden, do canal Super Geek Verso. Então vamos dar uma conferida aqui qual é a opinião do Geek, se essa análise tá muito coerente com a obra, se não tá, e eu vou deixar, é claro, a minha opinião. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e hypar o vídeo aqui pra tá me ajudando. Então sem mais enrolações, vamos para esse react. O Minato conseguiria vencer os 6 caminhos de Pain? Será que o quarto Hokage conseguiria vencer os 6 Pains lutando juntos e sem ter nenhuma informação sobre suas habilidades? Há quem diga que o Minato venceria o Pain com relativa facilidade, devido a seu intelecto elevado e também seu Hiraishin. Já outros acreditam que isso seria impossível, afinal o Naruto que derrotou o Pain teve uma sequência de fatores favoráveis, como já chegar na luta com o modo Sabe ativado e com uma gangue de sapos a seu lado, ter a Katsuyu a seu lado também para lhe passar informações sobre os poderes do Pain e no final até usou o poder da Kyuubi para continuar a luta. Coisas essas que o Minato não teria nesse combate. E caso você esteja se perguntando se eu já fiz esse vídeo, a resposta é não. O vídeo que já tem aqui no canal é "E se o Minato fosse Hokage na invasão do Pain?". O objetivo daquele vídeo era ver como o Minato se sairia para proteger a vila, tendo as informações que o Naruto tinha e até mesmo a ajuda de outros shinobis como Kakashi. Já esse vídeo de hoje, a premissa e a situação é completamente diferente. A batalha será feita sem o Minato saber sobre nenhuma das habilidades dos 6 caminhos de Pain. Esse Minato é obviamente ele ainda vivo, sem o poder do Kurama, além de que ele também não precisaria se preocupar com a vila sendo destruída, pois a batalha aconteceria em um lugar neutro, onde nenhum dos dois tenha vantagem. Além disso, o objetivo é ver se o Minato conseguiria vencer os 6 caminhos de Pain, e não o Nagato. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando pelo quarto Hokage. E bem, o Minato era conhecido mundialmente como o Relâmpago Amarelo de Konoha, e isso se deve a seu teletransporte, o voo do Deus Relâmpago, ou simplesmente Hiraishin. Vale mencionar que, embora seja muito útil em combate, o Hiraishin ainda não é velocidade. O databook deixa claro que o conceito do Hiraishin é semelhante aos das invocações, ou seja, você desaparece de um lugar e reaparece em outro. Até porque se fosse velocidade não tinha como ele atravessar uma parede, né? Mas realmente tem gente que pensa que é velocidade por algumas cenas ali do anime, mas não é, é teleporte mesmo, é espaço-tempo. Ao invés de percorrer essa distância fisicamente. Porém, como no campo de batalha o importante é vencer, ninguém nunca chamou Minato de teletransportador, e apenas de rápido, pois não importa se você supera a velocidade do seu inimigo correndo, teleportando ou até voando, o importante é simplesmente vencer. Mas o Minato ele também é veloz, ele também tem velocidade física, e ele tem feitos disso, ele salva a Kushina ali do ataque da Kurama, quando tá muito próximo ali a pata do Kurama da Kushina. Ele aparece com o Hiraishin, mas dali até a árvore que ele vai é Shunshin, é só velocidade. E o Obito, ele reconhece a velocidade. Ele até fala, faz a associação lá do apelido de Relâmpago Amarelo. Ele fala, ele é mesmo um Flash. E se você reparar na cena, o Minato está muito distante do Obito. O Obito, mesmo com o Sharingan, não conseguiu acompanhar aquela velocidade, ele nem percebe. Só percebe depois que o Minato aparece longe daquele local. E ali foi pura velocidade do Minato. E também tem outros feitos aí que vamos ver se o Geek vai falar. O Hiraishin do Minato é o seu carro-chefe. Minato mostrou várias formas de usar essa habilidade. Algumas delas são jogar kunai pelo campo de batalha para manter a superioridade no combate, e assim conseguir aparecer em qualquer local. Outra forma seria apenas jogar kunai na direção inimiga, ou apenas próximo ao adversário. O objetivo é atacar de forma sorrateira em pontos cegos. Ainda seguindo essa lógica, ele também pode marcar seu adversário caso chegue próximo bastante. Mas o Hiraishin não serve apenas para ataques. O Minato também usa essa habilidade para sair do campo de batalha e se proteger de ataques de grande alcance, além de sempre poder usar a habilidade para desviar de ataques no último segundo. Um feito que só pode ser realizado devido ao reflexo elevado do Minato. Além disso, o Minato conta com um modo sábio que ele próprio assumiu ser ruim e que nunca tinha sido usado em nenhum combate durante a sua vida. Também foi o criador do Rasengan, um jutsu que já foi considerado o pináculo do controle de chakra em um ataque para um shinobi, além de também contar com o jutsu do clã Uzumaki ensinados por Kushina. Minato também não é conhecido por evocações, porém ele conta com sapos do Monte Myoboku como o Gamabunta. Já o Pain tem inúmeros
inúmeras habilidades, porém apenas 6 são as mais importantes, sendo elas o caminho animal, que consegue invocar diversos animais gigantes, e os demais caminhos se preciso for. Também temos o caminho Azura, que seria aquele caminho que tem a maior força física e também conta com ataques de longo alcance, como mísseis e rajadas de energia, além de conseguir acumular uma energia em sua cabeça e explodir uma grande área à sua volta. Em terceiro temos o caminho humano. Esse caminho tem a capacidade de ler a mente de seu adversário em segundos e também consegue arrastar a alma inimiga para fora do corpo. Em quarto temos um dos caminhos mais importantes, que seria o caminho Naraka. Ele tem a função de curar os caminhos que são feridos e destruídos, e por isso geralmente não se envolve no combate direto, ficando apenas na contenção para regenerar seus aliados. Em quinto temos outro caminho muito importante, que seria o caminho Preta. Esse caminho é responsável por absorver chakra e ninjutsus, e com ele na linha de frente os ninjutsus inimigos são basicamente inúteis. E por último temos o caminho Deva, que usava o corpo do Yahiko. Esse caminho tem o poder de controlar a gravidade, conseguindo atrair coisas e pessoas à sua direção e também as repelir. As intensidades de seu poder é variável, dependendo da quantidade de poder que o Nagato esteja disposto a usar. Quando o Nagato abre mão dos demais pens, esse caminho tem um poder de destruição capaz de obliterar uma vila inteira, e isso em questão de segundos, além de também poder usar o Shibaku Tensei se chegar próximo o suficiente do Nagato. E beleza, habilidades principais lembradas, agora é hora do show. E seguindo os estilos de combate de cada participante, o mais provável seria o Pen assumir a sua formação de ataque. Vale mencionar que em Konoha, como o caminho dele estava descarregado no início da luta, ele meio que foi o centro para ser protegido, porém em situações normais como os poderes que ele tem, não faz sentido que ele fique tão recuado. Sendo assim, a linha de frente é constituída pelo caminho humano, que busca proximidade para extrair a alma inimiga, o caminho Azura, que consegue atacar a média distância, e também o caminho animal, com as suas invocações. Já o caminho Naraka fica em último lugar, apenas recuado para recuperar qualquer caminho que seja derrotado. O caminho Preta também tem que ficar na linha de frente para anular qualquer eventual ninjutsu que seja lançado. Já o Minato mostrou uma forma clara de lutar contra vários inimigos, que era lançar suas kunais com a forma do Hiraishin por todo o campo de batalha. Com essa estratégia, o Minato até mesmo conseguiu limpar exército sozinho de um campo de batalha. Então, em um 6 contra 1, certeza que ele faria isso. Vale mencionar que, por mais prático que isso seja, ainda não é difícil de entender o que o Minato busca com isso. O próprio Raikage entendeu logo de cara como isso funcionava. Dito isso, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui que com certeza não iriam acontecer nessa luta. A primeira é o Pen usar o Super Shinra Tensei que destruiu a vila. Pra começo de conversa, o Pen nem sequer iria usar aquilo em Konoha. Ele só fez aquela destruição porque a Tsunade quis meter uma onda de que Konoha sofreu tanto quanto a Vila da Chuva. E isso enojou o Pen e fez com que ele destruísse a vila para que aí sim a Tsunade pudesse entender parte de sua dor. Falou demais, Nath. Falou demais. Falou demais. Porém, se ela tivesse ficado quieta, o Pen já estava de saída. E por que não faz sentido usar isso em combate? Simples. Para o Pen realizar aquele ataque em larga escala, ele precisa abrir mão dos outros 5 Pens, deixando os corpos literalmente desmaiados. Então o Pen iria abrir mão da visão compartilhada e também da vantagem numérica, além de deixar os demais Pens totalmente expostos por um tempo e ter que tirar eles do raio de alcance. Além de que, após isso, os Pens demoram a se restaurarem, tanto que o caminho humano teve que se sacrificar para proteger o caminho animal. E sem falar do tempo que o Deva vai perder sem os poderes, né? Isso aí foi totalmente conveniente para o Naruto conseguir enfrentar o Pen. Porque imagina se o Pen estivesse ali com o pleno poder dele desde o começo da batalha. Teria sido outra batalha. E o caminho Deva também fica sem poder usar os seus poderes por um longo período. Ou seja, traz várias desvantagens para o Pen. Então o Pen teria que ser muito burro para usar isso em combate. Por outro lado, o Minato consegue sair do campo de batalha indo para sua casa de suporte ou estátua de Hokage e sair do alcance do ataque facilmente. E voltar logo na sequência. Seja porque ficou com a kunai pelo campo de batalha, ou porque ele marcou alguma parte do campo de batalha, ou até o próprio caminho Deva. Então de verdade, esse Shinra Tensei não vale a pena. O Pen usaria muita energia para nada. E o Minato desviaria usando o mínimo de energia fazendo o seu Hiraishin. Outra coisa que não faz sentido nesse combate é o Shibaku Tensei. O selamento é extremamente ineficiente e contra o Minato é absolutamente inútil. Diferente do Shibaku Tensei do Sasuke, que faz o inimigo como centro gravitacional, esse apenas atrai as rochas para um certo núcleo. Então basta o Minato usar o teleporte e ele sai do alcance do jutsu, ou usa o teleporte para voltar para alguma kunai que ele pode jogar. Até se fosse do Sasuke mesmo, ele também sairia para outro local lá, bem distante do Sasuke, e o Shibaku Tensei não ia ter efeito. Então o Shibaku Tensei é uma técnica que contra o Minato não serve de nada. Então seria apenas mais desperdício de chakra sem sentido da parte do Pen. Outros pontos importantes são que lutando na formação com 6 Pens juntos, teriam habilidades que eles não poderiam usar em sua totalidade. Na luta de 1 contra o Kakashi, o caminho Deva repeliu o Kakashi algumas vezes, com bastante potência. Porém, após o caminho Azura chegar, ele não fez mais isso, pois dependendo do momento que ele repelisse as coisas, o caminho Azura também seria afetado. E mesmo contra o Kakashi não fez nada, né, mano? O Kakashi tomou o Shinra Tensei ali na cara dele e não sofreu
Basicamente nada. Então, ficar usando a repulsão em 360 graus com potência elevada não é inteligente, pois pode repelir os próprios aliados. Além de que, adivinha, o que gera o dano nesse ataque não é a repulsão em si, e sim o choque que o adversário sofre com o solo, ou com destroços. Então os Pains receberiam o dano, mas o Minato não, pois ele pode se teleportar enquanto ainda está no ar, e evitar completamente o dano de choque com o solo ou com qualquer objeto no campo de batalha, enquanto os Pains seriam confrontados contra o solo e receberiam todo o dano. Já o ataque carregado do Kami Azura segue a mesma lógica. Ele consegue realmente destruir uma grande área em volta de si, se carregar seu ataque. Porém, os Pains também seriam atingidos, ou seja, ele vai ter que se limitar aos seus ataques menores, que podem ser direcionados, como por exemplo, os mísseis. Dito tudo isso, o Pain iria para cima com toda a sua força, e sem perder tempo, o Relâmpago Amarelo iria reagir. Como mencionei antes, a primeira linha de frente consiste nos ataques do Kami humano. Não tem outra opção aqui. Ou ele vai para cima para tocar o adversário, ou ele se torna um inútil. Nessa investida, os únicos que poderiam auxiliar o Kami humano seria o próprio Kami Deva, com seus poderes gravitacionais, atraindo o Minato para o caminho humano o finalizar. Porém, com Hiraishin, o Minato pode se teleportar no ar e voltar ao ponto inicial ou para qualquer outra marcação no campo de batalha. Vale relembrar que, como eu mencionei antes, o Kami Deva não pode usar sua repulsão de qualquer forma nessa luta. Ele poderia usar a repulsão para tentar afastar as kunais do Minato no solo? Sim, porém, para isso ele teria que ou acertar seus companheiros ou fazer com que ele se afastasse para só ir repelir as kunais. E isso, obviamente, seria burrice, porque afetar os companheiros não faz sentido, e ficar sozinho na frente de um cara que é conhecido por derrotar exércitos também não é inteligente. Pedir para os demais se afastar seria se entregar de bandeja para o Minato. Uma vez que o Kami Deva use a técnica de repulsão, ele fica vulnerável por 5 segundos, e com os demais Pains longe para não serem atingidos, o Kami Deva ficaria vulnerável. E aqui, para deixar claro, para o Minato tirar vantagem da situação, ele não precisa saber dos 5 segundos de recarga do Pain. Até porque o Minato é o estilo de luta dele, né? Ele vai pra cima, ele não quer saber. O impacto dele na batalha é velocidade. Então ele vai tentar achar uma brecha para ali finalizar o mais rápido possível. Ele vai usar sempre a velocidade como trunfo, até porque é a habilidade especial dele. O Minato é simplesmente um inimigo burro que abriu mão da vantagem numérica para tentar afastar suas kunais. E após isso, ele pode simplesmente tacar uma outra kunai na direção do Pain. Igual o Choji fez aqui nessa cena. Imagina se ele usa um Shinra Tensei para repelir as kunais do Minato, aí logo em seguida o Minato lança uma kunai e o Pain desvia desse jeito aqui que ele desviou contra o Choji. E se teleporta. Olha aqui. O Minato aparece já atrás dele finalizando. O finalizando com Rasengan. O próprio Kakashi e Choji fizeram isso intuitivamente, mesmo sem saber da fraqueza dos 5 segundos. Então não vale a pena dar esse mole para dispersar as kunais. O melhor seria confiar na visão compartilhada do Rinnegan e tentar fazer um caminho proteger o outro. Mas ainda assim, o caminho humano precisa ir para cima do Minato, e esse seria o seu maior erro. O Pain é assim bem poderoso, porém fisicamente falando, eles não são grande coisa. Praticamente todos os Pains foram derrotados por Rasengans. No combate físico, nenhum deles é acima da média. O próprio Camil Preta arregou pro Kiba e pra sua mãe. O Camil Naraka perdeu e não conseguiu reagir para o Rasengan do Konohamaru, que era apenas uma criança. E o Camil humano, historicamente, não é rápido, e sempre é um dos primeiros a ser eliminado. Então, ir pra cima do Minato é o mesmo que se entregar. Aqui é um Pain a menos via Rasengan. No que o Camil humano se aproximasse do Minato, o Minato já poderia amassar o Camil humano no chão, aplicando um Rasengan. Os ataques do Camil Azura também seriam inúteis, pois o Minato pode usar o seu teleporte para esquivar de todos os seus ataques no último segundo. O próprio Kakashi evitou de boa, né? Só usando velocidade normal ele desviou das explosões. O Camil Preta, a princípio, também seria inútil. E isso porque ele tem um taijutsu muito fraco, a ponto de mais uma vez arregar para o Kiba e para sua mãe. E o Minato, curiosamente, não usa ninjutsus arremessáveis como o Rasen Shuriken. Então o Camil Preta meio que fica sem função, a não ser que ele tente ir para cima do Minato. Porém, foi o que eu disse antes, o taijutsu dele é ruim, então peitar o Minato no X1 não seria inteligente. Nesse meio tempo, o Caminho Animal vai ter que representar com as suas invocações. Os demais caminhos teriam que ficar fora da linha de combate ou poderiam ser afetados pelas invocações gigantes. E aqui o Minato realmente teria problemas, pois ele não tem poderes de grande destruição. Porém, o Hiraishin ainda iria o salvar de qualquer ataque e de qualquer invocação. O Minato também não ficaria à toa. No decorrer da luta, ele com certeza iria seguir atacando os Pains com as suas kunais e fazendo as suas análises sobre o combate. O Minato é um gênio dentro de Konoha, que só aparece uma vez a cada década. Ele ficou em primeiro lugar na prova escrita do exame Chunin, ou seja, não podemos subestimar o intelecto do Minato. E algumas coisas não passariam despercebidas a seus olhos, tais como o Caminho Naraka, que só fica na contenção. Os Pains desviarem de ataques que vêm de ponto cego também seria algo que ele iria notar. Além de que, caso ele atacasse o Caminho Deva em sequência, ele iria perceber que no primeiro ataque ele bloqueia com a sua habilidade de repulsão, mas que na segunda vez ele teria que desviar da kunai, assim como foi quando o Kakashi e Choji o atacaram. Ou seja, ele tem um intervalo de tempo entre o uso de sua habilidade. O fato do Caminho Naraka reviver o caminho humano após o Minato finalizar com o Rasengan, e que apenas o caminho animal faz invocações, também não passaria despercebido.
Com certeza o Minato notaria todos esses detalhes de fato, cara. É um gênio na batalha, mano. Eu sei que a princípio pode parecer algo forçado o Minato entender tudo isso, porém o Kakashi foi quem descobriu a fraqueza do Kami-Deva. A visão compartilhada foi descoberta por Jiraiya Fukasaku. O Jiraiya também foi capaz de aprender o poder que cada pen usava, porém o Minato é dito na obra como um gênio superior a todos esses. Se tem alguém que poderia entender tudo isso em um combate, esse alguém é o Minato. Além de que, embora ele pegasse uma certa pressão a princípio, tendo que ficar apenas da defensiva desviando os ataques inimigos com seu Hiraishin, o negócio ficaria diferente quando ele entendesse as coisas sobre o Pen. Uma vez que o Minato descobre os poderes de cada Pen, ele pode mirar o caminho Naraka. Ao ver ele reviver o caminho humano, que eu já tinha falado que seria o primeiro a ser destruído lá atrás, ficaria claro que o caminho Naraka deveria ser o primeiro a ser derrotado. E vamos combinar que isso não seria tarefa difícil. Com o Rasengan, o Konohamaru criança solou esse caminho, então o Minato também poderia finalizar facilmente com seu Rasengan. E para chegar nele, o Minato pode usar a marcação que ele teria deixado no caminho humano da primeira vez que ele teria o eliminado, e se teleportando ao lado do caminho humano e o finalizando novamente sem dar tempo de reação. E não adianta falar que o Minato não marcaria o caminho humano mesmo que já o nocauteasse, não adianta falar que isso é forçado, pois foi exatamente isso que o Minato fez com o Obito, o acertou com o Rasengan nas costas e o marcou na sequência. E ele não sabia que o Obito ia conseguir resistir a esse ataque, né? Mas ele simplesmente marcou só pra se garantir. A única diferença aqui é que o Obito aguenta o Rasengan, já o caminho humano não. E ao fazer isso, o Minato quebraria a formação dos Pens e pegaria o caminho Naraka e também o caminho humano de guarda baixa. Ele não conseguiu reagir a uma criança que era o Konohamaru, então não seria contra o Relâmpago Amarelo que ele conseguiria reagir sendo pego de surpresa. Sendo assim, são menos 2 Pens para contra, sendo um deles a peça-chave que era o caminho Naraka, que fica revivendo os demais caminhos. Após isso, a prioridade do Minato provavelmente seria o caminho animal. O caminho Deva não iria chamar tanta atenção, visto que até aqui ele não teria tanta utilidade. Já o caminho animal seria o maior problema até aqui, com as suas invocações gigantes. Porém, é de conhecimento público de que se o invocador for derrotado, as suas invocações também serão derrotadas. Para chegar no caminho animal, o Minato pode confundir os Pens se teleportando de kunai em kunai ao redor deles, e nesse meio tempo ele vai atacando com mais kunais. Dessa forma, o Minato não iria ser pego pelas invocações gigantes, e ainda obrigaria o caminho Deva a ter que os proteger. Porém, uma vez que o caminho Deva bloqueia uma kunai, ele ficaria vulnerável por 5 segundos, e isso é tempo mais do que suficiente para o Minato jogar uma outra kunai da direção do Pen e o amassar. O Naruto conseguiu literalmente se jogar contra o Pen nesse mesmo intervalo de tempo de 5 segundos. Então, para o Minato, o Relâmpago Amarelo, fazer o mesmo usando a kunai seria ainda mais fácil. Sem seus poderes, o caminho Deva seria uma presa fácil para o Rasengan, assim como ele foi contra o Rasengan do Naruto base no final da luta, ou como ele foi contra o Haikyuu do Kakashi, que precisou da intervenção do caminho Azura. O fato é que com essa jogada, o Minato poderia acabar com o caminho Deva aproveitando a fraqueza dos 5 segundos. Caso o caminho Azura fosse para cima, ele também seria obliterado por um Rasengan. Sendo assim, ficaria apenas o caminho animal e o caminho preta. Porém, após derrotar 4 Pens, se aproximar do caminho animal e do caminho preta seria apenas questão de tempo para também os finalizar. O caminho preta realmente pode absorver ninjutsus, porém ele tem que conseguir reagir a eles. Sendo pego de surpresa em um ponto cego, ele dificilmente conseguiria absorver o ataque do Minato. Minato cria um Rasengan muito rápido, né, mano? E se você parar pra analisar, o Rasengan do Naruto é muito menor do que o Rasengan do Minato. O Rasengan do Minato é muito maior. Dá até pra comparar com o Odama Rasengan que o Naruto usa lá no começo do Shippuden. E para fazer isso, o Minato só precisa enfrentar o caminho preta corpo a corpo e o marcar com Hiraishin, e logo depois se teleportar solando ele com o Rasengan. Mas ainda assim, se ficar difícil e ele conseguir absorver o Rasengan, o Minato pode insistir atacando ele com teletransporte e finalizando ele realmente na base da kunai. E assim o caminho preta também viraria mais uma sucata. Sendo assim, só restaria o caminho animal, que provavelmente tentaria recuar com as suas invocações. Porém, como eu já expliquei antes, essas invocações não são eficazes contra o Minato, devido a seu teleporte. Por mais poder destrutivo que essas invocações tenham, elas ainda não conseguiriam acertar o Minato, que pode sempre se teleportar no último segundo. Muita gente acha que o Pen, ele vence fácil o Minato, mas na verdade o Minato, ele é basicamente um counter do Pen, mano. Pen tem muita dificuldade com personagens que são velozes. Então o Minato aqui, ele obliteraria qualquer um dos Pens muito facilmente. A desvantagem do Pen é a velocidade, coisa que o Minato é especialista, né? Então o Minato, ele sem dúvidas, ele amassaria o Pen. E quem discorda disso aqui tem que ser muito hater do Minato. E aí seria apenas questão de tempo para o Minato encaixar mais um Rasengan e assim derrotar também um caminho animal. Ele pode usar o seu Hiraishin de nível 2 e o finalizar facilmente, jogando uma kunai na direção do caminho animal e já apareceu finalizando com Rasengan. Sendo assim, o vencedor seria o Minato. E bora fazer aqui algumas considerações. Eu sei que para alguns pode parecer forçado uma vitória do Minato sobre essas condições, sem saber inicialmente os poderes do Pen e tudo mais, mas na verdade não é. Seria de fato uma luta complicada, mas que inevitavelmente o Minato venceria. Para
todas as técnicas do Pen, o Minato pode se salvar usando o Hiraishin. É praticamente impossível para os Pens acertar o Minato, e sem acertar o inimigo, não tem como vencer. Caminhão Animal, tem realmente invocações poderosas? Tem, mas nenhum é rápido bastante para conseguir tocar o Minato. Caminhão Azura, tem grande poder de destruição? Tem, mas mais uma vez, não iria acertar o Minato. Caminhão Deva, pode atrair e repelir as pessoas? Pode, mas mais uma vez, o Hiraishin consegue cauterar isso daí se teletransportando. Caminhão Animal, a gente já viu que o cara é bucha. Caminhão Naraka, a mesma coisa, o cara perdeu pra uma criança. Então eles têm que ir pra próximo do Minato, e se eles forem pra próximo do Minato, é basicamente se entregar. É um Rasengan e acaba a luta. Então não tem choro, galerinha. Por mais poderoso que o Pen seja, as técnicas dele são totalmente ineficientes contra o Hiraishin do Minato. A verdade é que sempre no último segundo o Minato vai conseguir desviar dos ataques de qualquer um dos 6 Pens. Além de que o Minato já tinha costume de lutar contra mais de um inimigo de uma só vez. Ele literalmente peitava exércitos. E você goste ou não, o Minato ainda é dito como um gênio que só aparece uma vez na década. Se personagens como Jiraiya e o Kakashi entenderam as técnicas do Pen, simplesmente não faz sentido achar que o Minato também não entenderia. Falar que o Minato não descobriria essas fraquezas do Pen é subestimar a genialidade descrita no mangá sobre o Minato. Outra coisa que eu sei que vocês iriam reclamar é a facilidade do Minato em nocautear os Pens com um Rasengan. Porém, entendo que a maioria dos Pens foi derrotado por Rasengans normais. O Caminho Naraka foi derrotado por um Rasengan base de uma criança. O Caminho Deva, que para muitos é o mais forte, foi a mesma coisa. Também perdeu por um Rasengan base sem Senjutsu. Além de que no Taijutsu, os Pens não eram grande coisa e tinham que fugir contra o Kiba e a sua mãe. O próprio Naruto base dessa época já conseguia manter tranquilamente uma luta de Taijutsu contra o Caminho Deva. E pô, simplesmente não tem como o Naruto base dessa fase ser superior ao Minato analisado aqui, que vencia exércitos e reagia ao Haikage. Então, pela lógica da série, não faz sentido o Minato perder em combate físico para nenhum dos 6 Pens. Outro ponto é a fantasiosa resistência que muitos acreditam que o Caminho Deva tenha, devido aos fillers do anime. No mangá, o Caminho Deva não luta contra a Kyuubi 6 Caudas. Ele tenta usar o Shinra Tensei, que falha, e após isso, ele apenas impede a Kyuubi de carregar uma Bijudama e foge. Não, quando eu falo isso aqui, o pessoal acha que eu tô de tiração com o Pen. Não, você tem que considerar o que tá no anime. Mano, o anime, ele pode ser considerado, tá? As cenas extras que não tem no mangá, mas desde que ele seja coerente com o que o mangá estabelece. Que a gente vê que o Pen no anime, ele dá 2 Shinra Tensei seguidos, sendo que no mangá é afirmado que ele não pode fazer isso. Ele tem que usar de 5 em 5 segundos. Aí chega lá no anime, a cena que só existe no anime, ele usa 2 Shinra Tensei como se fosse 2 socos. E aí, e a lógica? Cadê? Se tá contradizendo o mangá, tá errado, não pode ser considerado, tá? Então, esse filler aqui do anime contradiz o nível que o Pen tem no mangá. Então, ele não pode ser considerado, tá? Tem que considerar só o que condiz com o mangá. Não tem Pen resistindo a soco da Kyuubi 6 Caudas, não tem Pen sendo pregado no chão igual um prego sem sofrer dano, não tem Pen se movimentando em alta velocidade sobre a água, não tem Pen usando 2 Shinra Tensei Olha isso, mano. 2 Shinra Tensei seguidos, mano. seguidos, até porque tem que ter um intervalo de 5 segundos. Tudo isso e muito mais são fillers. Essa cena aqui é outra, ó. Ele cria uma barreira aqui, mano, gravitacional pra desviar essas bijudamas aqui que o Naruto tá lançando. Pô, mano, cadê o intervalo de tempo de 5 segundos, mano? Do anime. Me diga qual é a lógica do Pen aguentar um soco direto do Naruto 6 Caudas e continuar lutando e simplesmente cair por Rasengan base. Não existe lógica nessas cenas porque elas são fillers, galerinha. Exatamente. Canonicamente falando, todos os Pens perdiam se fosse acertado por um Rasengan base, mesmo sem Senjutsu. E aqui as análises são feitas baseadas principalmente pelo mangá. E no mangá, Olha a diferença de tamanho, mano. Vou voltar pra vocês prestarem atenção a diferença do tamanho do Rasengan do Naruto pro do Minato. Vamos voltar aqui. lutando e simplesmente Olha esse tamanho. Olha esse Rasengan aqui. Se você pegar aqui a mão do Naruto, a mão dele é maior que o Rasengan. cair por Rasengan base. Não existe lógica nessas cenas porque elas são fillers, galerinha. Canonicamente falando, todos os Pens perdiam se fosse acertado por um Olha isso. Cabe na palma da mão dele, literalmente. É do tamanho da palma da mão. Rasengan base, mesmo sem Senjutsu. E aqui as análises são feitas baseadas principalmente pelo mangá. E no mangá os Pens caem para Rasengan Agora, olha a diferença do tamanho do Rasengan do Minato. Olha aqui. Muito maior do que o antebraço dele. É maior do que o antebraço. Pô, o nível aqui de destruição é outro. É muito maior. base. E isso para o Minato é muito fácil de fazer e muito rápido de aplicar. O que iria segurar a luta seria apenas o tempo do Minato compreender os poderes de cada Pen. Porém, enquanto isso, ele pode ir segurando e desviando com seu Hiraishin. Foi o que eu falei antes. Nenhum dos ataques dos Pens tem velocidade suficiente a ponto de acertar o Minato. Ele conseguia reagir ao Haikage, que era o ninja mais rápido de sua época. Então não seriam os Pens que iriam conseguir acertar ele. E enquanto vai entendendo a técnica dos Pens, ele simplesmente ficaria na defensiva, teletransportando e esquivando os ataques. É verdade que o Minato não é nenhum Uzumaki, mas ainda assim, ele tem chakra
lacra acima da média pra fazer isso, e isso fica muito claro na obra. Então sim, se a luta de Minato vivo acontecesse contra os 6 caminhos de Pen, eu acredito fielmente que o vencedor seria o Minato. Não seria uma luta fácil, não seria uma luta rápida, mas que só poderia ter um vencedor, que é o quarto Hokage, Minato. E meu parceiro, se você chegou até aqui, provavelmente você se entreteu, então já se inscreve no canal, like, tá? Não... se inscreve no canal. Geek mandou muito bem nessa análise, olha que ele é chamado de hater do Minato. E eu sou chamado de fanboy do Minato. Então, se um hater, um suposto hater e um suposto fanboy concordam em alguma coisa, é porque tem algo aí, né? Então, gostei muito da análise do Geek, foi muito coerente. Ele não deixou passar nenhum detalhe. E é isso, mano. Se inscreve aqui no canal de React, deixa o seu like, deixa nos comentários aí o vídeo que você quer que eu traga aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui!